primeiro lugar, nós vamos começar diferente. Nós gostaríamos que o senhor, primeiramente, se apresentasse e nos contasse resumidamente a sua trajetória de vida até aqui. Tá. Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande falar com vocês. Eu gosto de estar em contato com os alunos. Minha trajetória de vida é a seguinte: eu tenho 41 anos de idade, né, e morava no Rio de Janeiro. Eu estudei na escola pública, de 5ª a 8ª série, e no 2º grau também na escola pública. Fiz curso técnico de processamento de dados, numa escola lá no Rio de Janeiro, uma escola federal. Antes eu estudei na 5ª e 8ª no Colégio Pedro II, que também é um colégio federal, público. E de 1ª a 4ª numa escola municipal, do bairro de Olaria, lá no Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. E depois que eu terminei esse curso técnico, eu comecei a trabalhar. Eu tinha 15 anos à época e minha mãe disse que eu tinha que trabalhar. Eu comecei a trabalhar de contínuo no Banco Itaú. Eu entregava correspondências, né, ia fazer vários serviços externos. Depois disso eu fui procurar entrar numa universidade. E eu fiz vestibular para matemática, porque a minha mãe é professora de matemática, ela acabou me influenciando. E eu inicialmente passei pela Universidade Federal Fluminense, que é uma faculdade que tem lá em Niterói, que é pública, federal. E ficava muito distante da minha casa, ficava mais ou menos uns 40 quilômetros, né? E no Rio de Janeiro, diferentemente aqui da região, que você sai daqui e vai para Santo Inácio, vai para um local mais distante, Colorado, você vai rapidamente, e 40 quilômetros no Rio de Janeiro, tendo que pegar transporte público, ônibus e também barca, isso demora quase 2 horas e meia, 2 horas e meia. Então você demorava para ir e voltar quase 5 horas dentro dos transportes. E eu fiquei fazendo matemática nessa faculdade, que era muito distante, e depois eu fiz um outro vestibular e passei para o UERJ também em matemática. Eu sempre gostei de matemática, e quando eu era mais novo até complementava minha renda dando aula particular de matemática, né? Por essa influência da minha mãe, ela sempre falava: olha, você pode ir mal em qualquer matéria, menos em matemática, porque eu sou professora, né, e não vai pegar bem você ir mal em matemática. Tente fazer seu melhor nas outras, mas em matemática você tem a obrigação de ir bem. E aí eu tentava levar isso aí, né, a ferro e fogo. Pelo menos em matemática eu tinha que tentar ser um bom aluno. O que aconteceu é que eu comecei a me interessar por concursos públicos, né? Que eu trabalhei no Itaú, depois trabalhei na Souza Cruz, depois trabalhei na Fininvest, todas as empresas particulares. E uma vez eu lembro bem, porque eu estava no período de experiência na Fininvest, naqueles 90 dias iniciais, e aí me mandaram embora nesse período de experiência. Eu não tive direito a nada, né? Você sai de lá com uma mão na frente e outra atrás. E aí, como eu tinha guardado um pouquinho de dinheiro, eu comecei a estudar para concurso público. E aí fiquei estudando, né? Estudando, e teve um dia que aconteceu que eu passei no concurso público. Em 1994, eu já estava fazendo matemática na UERJ e acabei passando no concurso público da Petrobras Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras, da Petróleo. Essa que vocês ouviram aí há pouco tempo atrás do diretor da Petrobras, né, fazendo uma delação premiada, delatando algumas pessoas em troca de uma possível benesse penal. Então eu trabalhava na Petrobras Distribuidora. E aí eu fiquei 5 anos trabalhando na Petrobras Distribuidora e estudava matemática na UERJ, que era bem perto do meu trabalho, era, pode dizer, 1 quilômetro de onde eu trabalhava. Só que, quando eu passei no concurso em 94, na Petrobras, eu tomei gosto por conta dessa questão de concurso. E aí eu estava lá na Petrobras, só que eu não estava satisfeito, porque a carga horária era de 7 horas da manhã até às 4, e depois tinha que fazer faculdade de 6 às 10. Então assim, ficava super puxado. E eu já, na época, também fazia alguns trabalhos extras, porque como eu tinha feito curso técnico de processamento de dados, eu consertava computadores, né, de forma particular na casa das pessoas. Eu gostava de fazer isso para complementar minha renda. Então eu vivia ali pelejando, porque eu tinha pouco tempo, os finais de semana também, era difícil de você efetivamente ter uma tranquilidade para viver e tudo. Em síntese,
eu falei, vou fazer outro concurso. E aí, num determinado momento, no Rio de Janeiro, as universidades entram muito em greve, tanto a federal como a estadual. Num determinado momento, eu sei que eu estava estudando e eu vi que a faculdade não entrou em greve. No que ela entrou em greve, eu falei, eu vou fazer. E quando eu entro em greve, às vezes demora bastante tempo, 3, 4 meses por aí. Quis fazer um curso, porque ia ter prova, né, do Tribunal de Justiça, e eu me matriculei lá num curso e comecei a fazer um curso preparatório. E assim, no meu íntimo, eu sempre gostei muito, né, de escrever, de jornal, de direito, né, foram duas coisas que eu sempre gostei muito, né, mas a minha mãe era professora de matemática e ao mesmo tempo eu admirava bastante, né, o que ela me ensinava e a maneira que ela se portava na vida em sociedade, então acabou me influenciando a buscar o lado da matemática. Mas no meu íntimo mesmo, eu sempre gostei mais das questões humanas, né? De trabalhar escrevendo, de tentar colocar em prática algumas das minhas ideias, né? E aquele ideal de justiça que todo mundo acaba nascendo com isso. Então, né? E também vivendo no subúrbio, né? Você acaba percebendo que há um determinado tratamento em relação a algumas pessoas, né? E a outras um tratamento completamente diferente. Eu não entendia muito bem. Todos nós, a gente às vezes acaba se questionando. Então isso aí ficava latente na minha cabeça e voltava de vez em quando. Mas em síntese, quando foi em 97, eu fiz o concurso do Tribunal de Justiça e eu consegui a aprovação. Só que demorou um pouco a ser chamado, eu só fui chamado em 99. Então, quando foi em 99, eu saí da Petrobras, distribuidora, e fui para o Tribunal de Justiça. Quando eu cheguei no Tribunal de Justiça, do Rio de Janeiro, cheguei lá para trabalhar e o primeiro lugar que eu caí foi na vara de execuções penais. Só que eu cheguei lá para trabalhar e estava trabalhando num protocolo, as pessoas entravam com as petições, eu tinha que ficar conferindo para ver se uma, né, conferia com a outra, batia com a outra e dava um carimbo lá e colocava na máquina para dar o protocolo. E eu ficava naquela vida ali e ao mesmo tempo eu ficava meio ainda me situando em relação às coisas que eu vi. E uma coisa me chamou muita atenção. Uma promotora chamada Luiza Lane Ribeiro Godinho, toda segunda-feira ela entrava com algumas petições, algumas manifestações que ela via, né, algumas coisas que se passavam na vida em sociedade, de algumas pessoas que cometiam determinados crimes, e isso era na execução penal, e ela acabava vendo isso e, né, juntava essas informações no processo e ia atrás, né, das pessoas. E ao mesmo tempo também me chamava a atenção porque eu, por conta do meu trabalho na vara de execuções penais, a gente saía junto, né, várias pessoas saíam junto para fazer fiscalização de presídio, de unidades prisionais, né, e me chamava a atenção que a promotora não tinha frescura nenhuma, né? A gente entrava lá com cela, com presos, às vezes, né, presos pelados, né? E ela falava, promotor não tem sexo, ela junto com a gente lá, enfrentando tudo, olhando tudo, né? A criminalidade pesada no Rio de Janeiro, ela nunca temeu ninguém, nunca, né, afinou para ninguém. Então isso aí acabou muito, assim, me motivando muito a tentar ser promotor de justiça. Eu ficava com isso na cabeça e também tiveram algumas outras pessoas, alguns outros promotores do Rio de Janeiro, como também Humberto Dalla, um professor que eu respeito muito, né? Ele era muito jovem, ele tinha uma formação fora do comum. Além de falar bem, se apresentar muito bem, ele tinha uma formação brilhante. Eu acho que com 32 anos ele já tinha pós-doutorado nos Estados Unidos, tinha estudado mestrado, doutorado na UERJ, que é uma universidade muito respeitada no Rio de Janeiro. Essas pessoas acabaram me influenciando demais a tentar ser promotor de justiça, a tentar, né, fazer a justiça prevalecer. Quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei no Tribunal de Justiça em 99, eu resolvi, eu falei, olha, eu estou gostando aqui de ver, né, que era uma coisa lá de trás que eu achava interessante, e eu quis fazer um vestibular para entrar na universidade. E ao mesmo tempo que eu trabalhava no tribunal, o que acontecia? Eu gosto bastante de perguntar, de me inteirar sobre as situações. Eu falava, o que é isso? O que é livro-tombo? O que é aquilo? Aí as pessoas falavam, mas deixa de ser chato, vem para cá para trabalhar, não fica perguntando, não quer questionar, você já era para estar sabendo isso, não sei o quê.
E assim, aí eu, né, sou curioso, gosto um pouco também do lado histórico, e essa questão do livro tombo até eu fui procurar na época, né, para saber por que se chamava isso, livro tombo. Livro tombo, que é o livro onde as pessoas anotam, né, os processos quando eles se iniciam, entendeu? Aí no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, uma expressão antiga que é o tombamento, derivado daí, que lá em Portugal, quando isso começou, tinha um morro do tombo e o livro ficava lá. Então acabou que ficou o livro tombo, tombamento, aí que gerou essa expressão. Mas eu ficava assim bastante, né, curioso, querendo tomar partido das coisas e não tinha ninguém para me falar. Eu entrei na faculdade, só que eu entrei na faculdade já com 27 anos e eu tentei ser o melhor aluno da faculdade desde que eu entrei agora já numa faculdade particular. Na faculdade particular, na Estácio, no Rio de Janeiro, eu cheguei lá e tinham vários professores meus que trabalhavam no Tribunal de Justiça, alguns eram promotores, e eu também, né, ficava querendo passar uma boa impressão para eles, né, de ser um aluno dedicado e de passar uma boa impressão para os meus professores e também eu tentar ser o melhor aluno, de competir comigo mesmo, de tentar efetivamente sair da faculdade mais ou menos pronto para fazer concurso público. Né, e principalmente para tentar ser promotor de justiça. Eu sei que entrei na faculdade e fui tomando gosto, né, fui conseguindo boas notas, fui tentando, né, me inteirar das coisas, fui questionando os professores, né, quando eu podia, com educação, e tentando estabelecer debates também com amigos e frequentando bastante as palestras, né, viajando. E uma vez eu lembro muito bem, eu não estava formado, mas eu sozinho saí lá do Rio de Janeiro e vim aqui assistir, né, um seminário da Academia Brasileira de Direito Constitucional lá em Curitiba. Fiquei 3 dias aí assistindo, que acaba abrindo a sua cabeça, você conhece novas pessoas, novas doutrinas, né? Então é sempre uma experiência significativa. Aí depois que eu terminei a faculdade, isso foi no ano de 2005, que eu entrei em 2000, em 2005 eu terminei a faculdade. Em 2006, no próprio ano de 2005, eu fiz a escola do Ministério Público. E no Rio de Janeiro, né, em todos os estados, tem escola que prepara, escola oficial que prepara para ser promotor e prepara para ser juiz. Então, no Rio de Janeiro, eu fui cursar a FEMPERJ, que é a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná, e tive contato com vários promotores que me ajudaram bastante, né, me incentivaram e questionavam, né, por que você não tenta, né, ser promotor e tudo. Então, assim, eu fiquei feliz de estar em contato com aquelas pessoas, de ver que elas, né, me apoiavam, me estimulavam a tentar ser promotor de justiça. Aí terminei a escola do Ministério Público no final de 2005 e em 2006 eu entrei na escola da magistratura do Estado do Rio de Janeiro. É uma escola que prepara para ser juiz e essa escola ficava na época até dentro do próprio Tribunal de Justiça, agora fica no prédio anexo. Também foi bastante significativo para mim eu ter estudado na escola da magistratura, porque eu tive contato com vários professores muito bons, alguns até escritores, alguns ídolos, né, de leitura, de você ficar lendo livro assim, e daqui a pouco aparece aquela pessoa na sua frente. Imagina como ser uma pessoa que gosta de futebol e joga pelada, um dia, né, tá lá jogando pelada, aparece o Neymar, ou, né, o Benzema, alguma outra pessoa importante assim de futebol. Então comigo acontecia isso, eu gostava de ver os professores lá também, me estimulavam bastante, a gente conversava, tudo. E para minha felicidade também, teve um fato que me ajudou bastante, foi que quando eu entrei na escola da magistratura, em 2006, tive oportunidade que uma desembargadora, Marília de Castro Neves Vieira, me chamou para ser assessor dela. Então eu já trabalhava lá no tribunal e ela me chamou para ser assessora, me deu um cargo em comissão. Uma função gratificada, na verdade, para que eu acumulasse, né, tanto meu trabalho no tribunal como auxiliasse diretamente a desembargadora. E eu fiquei ali, aprendi muitas coisas com ela, né, e ela também me ensinou muito e me ajudou muito, porque ela me dava muitos livros, né, vários livros ela me deu e estimulava muito também. Algumas vezes deixava que eu, quando eu avançava de fase alguns concursos, que eu já estava, depois que eu formei, comecei a fazer prova, então ela acabava, né, hoje chega mais tarde, chega um pouco mais cedo, compensa o horário, fica aqui até tarde, né,
Então, assim, ela foi uma pessoa que me ajudou muito a alcançar esse sonho. Mas, enfim, quando eu terminei a escola da magistratura, eu comecei a fazer concursos. E fui para vários lugares fazendo concursos. Os concursos aqui no Paraná 3 vezes, no Rio de Janeiro poucas vezes, em São Paulo só uma vez, mas em Minas 3 vezes, em Santa Catarina também fiz uma vez, em Sergipe também fiz uma vez, Mato Grosso do Sul também fiz. Foram muitos estados. E assim, eu fazia sempre para magistratura e para o Ministério Público, que era meu sonho. Então, no geral, acho que eu fiz uns 20 concursos para ser promotor de justiça e 6 concursos para ser magistrado, né? Mas, assim, eu posso falar para vocês que eu lutei um pouco, porque foram vários anos de dedicação. E antes de eu passar, nos últimos 2 anos eu fiquei fazendo, né, um estudo muito forte de... Chegava sábado, no Rio de Janeiro a gente tem a cultura de estudar em biblioteca, né? Então eu ia com vários amigos para a biblioteca, chegava lá 8h30 da manhã para pegar lugar, porque a biblioteca que a gente frequenta é do INPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Jardim Botânico. Eu morava distante, ia lá para o INPA para estudar, ia com vários amigos e a gente chegava ali 8h30, 8h15 às vezes, e começava, né, aquela jornada de estudo até 8h30, 9h, 9h30 da noite. Né? No final, várias vezes eu cheguei a sair de lá domingo, 10, 11 horas da noite. Por quê? Porque é muito importante, né, principalmente para vocês jovens, que se conscientizem disso. Quem quer estudar deve andar com pessoas que queiram estudar, porque são melhor compreendidos e também podem debater sobre os assuntos e, né, ficam motivados, ficam tentando, né, motivar e chamar o outro para alcançar aquele objetivo, para lutar junto. Porque se eu perguntar para vocês, todos vocês sabem o que é certo e o que é errado, né? O alvo, a gente sabe onde é que ele está. Mas o problema é que a maioria das pessoas chamam você para ir longe do alvo, né? Para festar, para zoar, para viajar, né? Não para se concentrar ali no estudo, para lutar, para correr atrás, né? E em alguns momentos da vida de vocês, algumas pessoas vão até às vezes acreditar que vocês, né, alcançaram uma boa posição profissional e falar, ó, foi sorte, né, foi protegido, foi isso, foi aquilo, e não vê, né? Não estou dizendo que é o meu caso, mas estou dizendo que isso acontece direto. Algumas pessoas são taxadas de terem tido sorte na vida, terem sido protegidos e, né, sem saber que ela passou muito tempo estudando, muito tempo lendo, né, tem que ficar ali porque não adianta, não tem, né, por mais desenvolvido que a gente esteja em relação à tecnologia, você tem que estar ali com os seus olhos e com a sua concentração. Não tem como ser, né, tomar uma injeção e receber conhecimento, tomar um comprimido e receber conhecimento. Não tem como isso acontecer. Você tem que sentar lá, ler e, né, compreender, e processar, e criticar, e pesquisar. Pesquisa no livro, pesquisa na internet, pesquisa no Google, pesquisa com outras pessoas, pergunta para outras pessoas como funciona, como é na prática, como não é. E é fundamental para você, né, ir sabendo quem é quem, né, e como vai se chegar ao objetivo que você deseja. E principalmente de você saber que 90%, né, é transpiração, 90% é suor, 90% é dedicação e só 10% é o seu talento. Então, por isso que eu costumo dizer, é possível para qualquer um. Basta a pessoa se focar, a pessoa ter objetivo, a pessoa ser determinada, que ela consegue atingir o que ela quiser na vida. Agora, para isso tem que ter dedicação, tem que ter atenção, tem que ter comprometimento com as coisas. Você não pode, né, mesmo tendo alguns problemas graves que todos nós, né, temos, né, às vezes, eu estou passando por um problema, eu vou parar de estudar aqui, vou ficar um mês sem estudar, porque não dá, né? Pode-se dizer que, com muita propriedade, um amigo meu diz, você tem que atravessar um oceano, né? E às vezes você está no meio do oceano. Se você parar de estudar, você regride completamente, a onda vai te levando para trás e você, né, para de remar. Então você começou a remar, você tem que ir. Por quê? Porque cada vez que você lê, aumenta muito a sua velocidade de leitura. E além de aumentar a sua velocidade de leitura, só escreve bem quem lê bem. Então você tem que ter conteúdo, tem que buscar conteúdo, né, com alguém, com algum livro, com algum doutrinador, com algum, né, olhando os julgados para quem trabalha com direito. Hoje em dia, os tribunais superiores, eles um quinzenalmente, outro semanalmente,
coloca essas informações lá no site, você tem que acompanhar, tem que ler aquilo e entender. Então, na hora que você estiver lendo, né, tudo aquilo ali, entendendo, fatalmente você vai estar quase passando no concurso. É porque seu nível de conhecimento vai aumentar muito, você vai ver que está tendo compreensão de vários assuntos, né? E isso vai te mostrar que você precisa de uma base para você chegar a isso, a compreender, a criticar o que está sendo escrito. Às vezes você até discorda um pouco de algumas situações, mas isso é normal porque a gente vive numa democracia e a gente não precisa rezar aquela cartilha ali, né? Cada um tem a sua inteligência, as suas pré-compreensões para raciocinar e saber o que é melhor, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Claro que a gente tem que sempre respeitar o direito dos outros, mas a inteligência Deus nos deu e as nossas leituras, as nossas vivências, a gente acaba moldando a nossa personalidade para a gente atingir os nossos objetivos. Agora gostaríamos de saber sobre o trabalho que o senhor tem feito no Centenário, como por exemplo estupro, drogas e outros crimes. Eu cheguei aqui em Centenário no dia 26 de junho e fiquei bastante feliz da maneira que eu fui acolhido aqui na região, por todas as pessoas do município. Tenho conseguido conversar bastante. Costumo sempre dizer que o Ministério é público e as portas do Ministério Público estão abertas para qualquer pessoa. A gente trabalha em função da sociedade, da vida em sociedade. Nós somos guardiões da Constituição. E eu cheguei aqui em Centenário e comecei a perceber algumas situações que eu imaginava que isso poderia aumentar a carga de trabalho, e não só aumentar a carga de trabalho, mas se do jeito que algumas coisas estavam caminhando permanecessem, a meu ver, eu ia me deparar com situações graves de homicídios, de lesões corporais, né, de brigas, de confusão, porque a avenida principal estava muito tumultuada, né, e a gente sabe que a avenida principal de qualquer lugar é o cartão de visitas, é por onde você entra, é o primeiro contato que você tem com a cidade. O primeiro contato que eu tive com a cidade, mesmo antes de vir ser a promotor aqui, eu já fiquei com essa impressão negativa, né, de falar, olha, mas aparenta-se um lugar tumultuado. Por quê? Porque cadeiras no meio da rua, som muito alto, né, bares com som muito alto, pessoas com carro muito alto, pessoas transportando várias outras pessoas na caminhonete. Então eu, né, fiquei assim, pensando nisso. Falei, olha, isso aí eu vou ter que agir de imediato, porque eu não posso esperar que aconteça uma tragédia, que aconteça uma briga. E também combinou com outra coisa interessante, que foi na época que eu tinha, né, acabado de chegar aqui, logo depois começou a Copa do Mundo. E as pessoas acabam ficando mais eufóricas, né, e o consumo de bebida vai aumentando. E toda vez que eu passava ali dia de jogo na avenida principal, eu via que tinha princípio de confusão, tinha turno deixa disso, tinha aquele oba-oba, aquela, sabe, um tumulto ali generalizado, que eu estava vendo que era o estopim, que poderia acontecer um fato grave ali e chocar a população, chocar a comunidade por muito tempo. Então eu resolvi fazer uma intervenção direta nisso em relação aos horários de funcionamento que tem que ser respeitado, porque a gente tem lei municipal aqui, em relação a questão da perturbação do sossego. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a questionar o barulho, né? Além de eu mesmo presenciar em loco, as pessoas também começaram a vir aqui e falar, olha, eu saio 3 horas para trabalhar e não consigo dormir porque o barulho está demais. Então, isso tudo foi sendo levado em consideração e eu procurei fazer algumas atuações em relação a isso, a diminuir o barulho. Porque se o barulho, se a gente parar para pensar, ele acaba gerando o seguinte problema. Às vezes uma pessoa não escuta bem o que a outra falou e já há um ruído na informação, mesmo falando claramente, de frente, né, uma pessoa para outra, às vezes você não se faz entender. Imagine com tumulto, com balbúrdia, né, com excesso de som fora dos padrões normais, você acaba se fazendo por desentendido e daqui a pouco, né, acaba tendo uma confusão, uma garrafada, uma facada. Então, eu não podia olhar aquilo e fazer vista grossa, falar, eu vou para casa, né, não tem problema não, amanhã é outro dia. Eu não podia. Felizmente, conviver com isso. Eu sei que algumas pessoas não gostaram, mas o Ministério Público do Estado do Paraná tem compromisso com as leis e com a Constituição, principalmente com o cidadão de bem. Então, a gente tenta prevenir
que algo de ruim aconteça com uma família, com uma pessoa. E a gente atende aqui as pessoas, né, diuturnamente. Então a gente não quer que as pessoas entrem aqui procurando, olha, eu quero saber o que houve. O meu filho até agora meu filho não apareceu, ou meu filho, né, morreu, ou quem matou meu filho. Então essa situação que ainda vejo aqui, eu tentei prevenir. Tentei prevenir com essas ações de primeiro combate à questão do som alto e também em relação à questão de dirigir embriagado. Porque no mês de agosto teve um rodeio aqui em Centenário, eu também vi que tinham várias placas na rua dizendo que teria rodeio, e eu, antevendo, né, os problemas que poderiam acontecer daí, eu resolvi oficiar para várias pessoas, para contar com o apoio, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária. Então oficiei para Londrina, para Rolândia, para Porecatu, para tentar pedir um apoio, né, uma força-tarefa, uma cooperação, para que nós tivéssemos um rodeio tranquilo. A gente sabe que o número de pessoas na cidade, né, aumentaria muito, como aumentou nessa época. E a gente precisava dar uma resposta para a sociedade. E a gente tentou fazer um rodeio tranquilo e, graças a Deus, não teve nenhum problema, não teve nenhum incidente no rodeio, né? O rodeio transcorreu de forma pacífica e, para isso, a gente agradece muito a Polícia Militar do Estado do Paraná, a Polícia Civil do Estado do Paraná, Sargento Esteves, o Coronel de Rolândia, a Polícia Rodoviária, tanto ali de Jaguapitã como de Londrina, que mandaram efetivo para cá, os policiais civis daqui da região, os policiais militares. Né? Eu sei que nos dias de rodeio, nos 4 dias de rodeio, nós estávamos aqui com aproximadamente 20 policiais e fizemos várias abordagens, fizemos 4 dias de operação Lei Seca. Algumas pessoas foram responsabilizadas, foram presas porque estavam dirigindo embriagadas. É bem verdade que muitas dessas pessoas que foram presas não eram moradores aqui de Centenário. Né? Dos 5 que foram presos, 3 não eram, só 2 eram moradores de Centenário do Sul. E 33 pessoas foram autuadas, levaram a multa de R$ 1.915,40, que é uma multa muito pesada, né? Interfere no orçamento de qualquer pessoa. E a gente sabe que toda vez que o Ministério Público do Estado do Paraná, que a Polícia Civil, a Polícia Militar estão juntos, trabalhando em conjunto, e principalmente com o etilômetro, há uma diminuição nos níveis de violência, né? Tanto em relação aos fatos relacionados ao trânsito, né, aos crimes de trânsito, como também em relação a outros casos. Porque quando o Ministério Público do Estado do Paraná está na rua com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, a população sabe que a resposta será imediata, será efetiva. E quem, né, ousa a desafiar, quem ousa a enfrentar as leis penais acaba sendo responsabilizado de forma imediata. Então, por isso é que o Ministério Público do Estado do Paraná gosta de estar em contato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e até mesmo para ver, né, como a polícia está atuando, se está havendo algum tipo de excesso. Então, por isso é que eu gosto, né, como promotor de justiça, de participar dessas operações e ver como tanto a comunidade se comporta, como os policiais se comportam. A gente tenta efetivamente fazer, né, uma avalanche do bem, de olhar várias questões, não só as questões relacionadas ao trânsito em si, como também ao uso de drogas. Porque a gente percebe o seguinte: é propício, é um ambiente propício, toda vez que um lugar está muito bagunçado, está muito, né, tumultuado, é muito mais fácil para as pessoas entrarem e saírem de moto, né, levando droga, trazendo droga. E isso acaba gerando, né, toda uma sensação de insegurança, porque algumas pessoas consomem drogas e ficam fora de si, né, e daí começam a praticar outros crimes, porque às vezes precisam de mais dinheiro para satisfazer as suas necessidades e não tem. Então, quando o Ministério Público está nas ruas com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, isso tudo é levado em consideração, porque as pessoas acabam percebendo que as forças policiais do Estado estão na rua e que uma ação vai ser tomada de forma imediata. E, por conta disso, nós não vamos parar com as operações que a gente fez no rodeio. Em breve haverá
operação aqui em Centenário, em Luquionópolis e Cafeara também, porque a gente entende que é muito importante ter essa visibilidade, ter essa diminuição dos níveis de violência. E por conta disso, eu estive até no Hospital Municipal, aqui de Centenário do Sul, para perguntar. Porque a gente faz essas ações e tem que saber efetivamente se está tendo alguma resposta. Claro que a população comenta na rua, né? Uma pessoa ou outra vem aqui, a gente vai jogar futebol, vai conversar com uma pessoa, acaba falando se a cidade está ficando mais calma, se não está. Então a gente tem esse feedback da população. E também tem o feedback daqui do número de processos, do número de flagrantes que entram aqui, que a gente percebe que já houve uma significativa diminuição do número de flagrantes. O que são os flagrantes? São autos de prisão de flagrantes. São pessoas que são presas cometendo o crime ali, no momento, naquele determinado momento ela está praticando o crime, ou logo após a polícia acaba detendo essas pessoas e aí isso vira um processo criminal. A gente percebeu que isso vem diminuindo, né? Eu tive essa constatação, o delegado no interior daqui, o doutor Elisandro, também teve essa constatação, conversou isso comigo. E eu fui ao hospital municipal perguntar se o movimento no hospital diminuiu, porque também é um outro balizador social, né? Porque sempre que uma pessoa se lesiona, o primeiro lugar que ela vai é um hospital, que ela não vai para casa se curar, né? Na verdade, independentemente de qualquer pessoa, vai ao hospital. Eu tive uma resposta também muito significativa que a enfermeira-chefe me disse que de sábado para domingo, né, quando chegava 2 horas da manhã do domingo, começava a pipocar vários casos, né, de adolescentes que caíam de moto e de pessoas esfaqueadas, de pessoas lesionadas, de brigas, né, várias questões relacionadas a isso aconteciam. E isso acabava desagando no hospital municipal. E eu obtive essa informação de que diminuiu consideravelmente, os plantões estão mais tranquilos, né, como também a questão dos adolescentes caírem de moto, não só sábado de noite, mas houve uma redução gradativa aqui, também significativa na cidade, que a gente tinha aqui, né, o péssimo hábito de tolerar, de permitir que os adolescentes ficassem aí dirigindo carro, dirigindo moto, e, né, naquela cultura que a gente conhece, que é muito falada aqui. Não dá nada agora, né? A gente tem que olhar para isso e ver que isso não pode continuar, porque daqui a pouco vai ter alguém morrendo, se lesionando. E a gente não pode tolerar isso. A gente tem que fazer primeiro um trabalho de prevenção e depois, né, um trabalho efetivamente de ir atrás de quem está infringindo a lei. Mas a gente, no início, a gente tem que falar para não fazer, como a gente tem feito agora em relação à questão do centro de segurança, né? A gente está tolerando, a gente percebe que ninguém aqui, né, não vou generalizar, mas 10% apenas dos munícipes aqui, dos 3 municípios, quase 20 mil pessoas, pode dizer que 10%, 220 mil pessoas, 2 mil pessoas, né, desses 20 mil aí. Então, acho que até muito. Até muito. Posso dizer, acho que de 20 mil pessoas, talvez umas 150 pessoas apenas usem centro de segurança aqui. E vocês já viram, talvez os pais de vocês não usem cinto, que ninguém usa cinto, está tudo bem. E daqui a pouco, Deus nos guarde, uma pessoa numa situação banal aí, dá uma cabeçada no volante e acaba se lesionando. Então, assim, a gente não pode mais compactuar com isso. A gente tem que acreditar que Centenário do Sul pode se desenvolver, pode progredir, pode, né, alcançar dias melhores e todo mundo aqui viver de uma maneira mais agradável, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais segura, né? E não viver aqui, né, como se nós fôssemos, né, inferiores a outros municípios. E tudo que acontece aqui, o referencial é Londrina. Então a pessoa sai daqui, se a pessoa vai para Londrina, Maringá, ela coloca cinto de segurança. E aqui não precisa de cinto de segurança. Mas por que isso? Porque lá é melhor do que aqui, porque lá é mais desenvolvido do que aqui? Não consigo entender. Então a gente tem que fazer do local que a gente vive, né, um local melhor, um local mais seguro, um local mais harmonioso, um local, né, mais pacífico, né? Racionais dizem que a gente tem que ir em busca da fórmula mágica da paz. Cada um sabe o que fazer para ir atrás da paz. E o Ministério Público tem que atuar, né, para pacificar o conflito social e para prevenir os conflitos sociais. Então a gente não pode ficar vendo que as pessoas, né, eu sou promotor de justiça, eu não sou promotor de amigos, para ficar vendo que as pessoas estão transitando pela rua, falando no celular com a mão, né,
uma mão só no volante, falando no celular e sem cinto de segurança. E antes, quando eu cheguei aqui, as pessoas paravam nos postos de gasolina, uma mão na latinha de cerveja e outra mão no cinto no volante. Então, assim, tem algo errado, né? Eu não posso, como promotor de justiça, verificar isso, olhar para isso e falar que está tudo bem e fingir que eu não estou vendo. Eu fiz um juramento quando eu me transformei em promotor de justiça, quando eu passei no concurso, tem que fazer, dar cumprimento fiel às leis e à Constituição do Estado do Paraná e à Constituição Federal. Então isso é o meu dever, né? Espero até que, é claro que algumas pessoas ficam insatisfeitas, né, com a maneira de atuar, né, de ser, eu não sei, talvez um pouco mais rigoroso em relação a essas questões que atingem, né, toda a sociedade aí, de forma difusa, mas a gente tem que tentar prevenir, a gente tem que tentar, né, afinal de contas nós somos bem remunerados para fazer um trabalho diferenciado, para dar exemplo, né, para tentar combater a corrupção, combater os problemas relacionados ao patrimônio público, combater principalmente todos os abusos e desmandos, né, e violência sexual contra a criança e adolescente. E eu faço questão aqui de mostrar, tá vendo, essa tarde aqui significa o seguinte: adolescentes, tá vendo? Observar prazo legal para conclusão. Esses processos aqui tem que tramitar rápido, tem que tramitar mais rápido, por isso que tem essa tarde aqui. Tem outro aqui que eu vou pegar para vocês verem. Pessoa idosa, tem que tramitar mais rápido. Não pode ser a vala comum, não pode ser, né, tudo igual, não pode ser. Então a gente tem que prestar atenção nisso para a gente tentar dar uma solução mais rápida desses casos. E eu cheguei aqui e vi que tinham muitos inquéritos aqui na região, tinham 545 inquéritos mais ou menos, né, muitos deles parados, e eu venho procurando priorizar, principalmente, né, dar uma solução, dar uma resposta, né, dos casos de estupro contra vulnerável. Quem é vulnerável? A pessoa que tem menos de 14 anos, a pessoa que tem algum tipo de necessidade especial, que não raciocina bem, que não consegue exprimir a sua vontade. E tem uma dificuldade, às vezes são ludibriados por determinadas pessoas, ou então aquela pessoa que está em coma no hospital. Então esses casos eles têm que ser, né, olhados com mais atenção, com maior rigor. Primeiro porque as penas são gravíssimas. A mesma coisa os homicídios. Os homicídios também precisam, né, de rápida solução. A população questiona. Aí aquele determinado caso que aconteceu, né, até agora a gente não teve resposta, a gente tem que ir atrás disso. Então eu comecei primeiro com um mutirão desses casos aqui relacionados à violência sexual contra a criança e adolescente. Agora nós já começamos, a partir de hoje, em relação aos homicídios também, que estão sem soluções. Tem vários homicídios aí sem soluções. E a gente tem que olhar para isso para a gente aumentar a nossa credibilidade, né, a credibilidade do Estado como um todo, porque a sociedade cobra muito. A gente vive em sociedade e se nós, né, somos o Estado, falando em lato senso, a gente tem que fazer, né, por bem que a vida em sociedade melhore. Pelo menos tentarmos, né, fazer com que a vida em sociedade seja mais segura, né, seja mais confortável, seja, né, o tripé, o Ministério Público do Estado do Paraná, ele é um catalisador, ele tem que procurar motivar todo o sistema do Estado, né, para agir de forma melhor, de forma, né, mais eficiente, de forma menos corrupta. É o que a gente busca para a nossa atuação, é isso. É basicamente isso. Falando, né, em linhas gerais, o Ministério Público é o guardião da Constituição e busca que a vida, né, a sua vida, a vida de vocês, a vida da sua família, seja melhor. A gente não atua de um caso de uma pessoa contra o outro, né, uma confusão entre vizinhos, entre familiares. Isso a gente, né, não leva em consideração. A gente vê o que é importante para a vida em sociedade. O que é importante para a vida em sociedade? Ter uma saúde boa, ter segurança boa. Isso é fundamental. A gente tem que andar tranquilo na nossa rua, a gente tem que, né, ter um hospital decente, ter profissionais que nos atendam, não ficar esperando que aqui não tem um determinado profissional, a gente tem que ir lá para Londrina. Então isso tudo também o Ministério Público do Estado do Paraná se preocupa, né, como vai a vida da população em geral, né, não de A, de B e de C. Claro que se A, B e C pertencer a determinados grupos, né, como por exemplo, se estiver tendo um problema em relação à cor da pele, em relação à opção sexual, o Ministério Público do Estado do Paraná intervém diretamente nisso, porque ele é muito preocupado com essas questões. A gente vive num Estado democrático de direito e todo mundo tem que
agir de acordo com as suas convicções e fazer as suas livres escolhas, não viver ameaçado, amedrontado, porque gosta de fulano de tal, porque é dessa cor, ou porque é de outra cor, ou porque pensa desse jeito. Então a gente é completamente favorável à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação. Né? E até adentrando, né, um assunto que vocês às vezes comentam aí, né, falando, você se preocupa com o seu trabalho, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas não estão, das críticas e tudo. Eu não tenho esse tipo de preocupação, porque a minha preocupação é com o efetivo cumprimento das leis e com a Constituição. Né? E todos nós deveríamos saber que a gente tem que cumprir as leis, tem que cumprir a Constituição. E muitos, né, ousam a pisotear a lei, a viver ao arrepio da lei, e a gente não vai tolerar isso. A gente não pode tolerar isso. Porque isso acaba sendo, né, um exemplo nefasto. Que o primeiro começa a fazer isso, o segundo começa a fazer isso, o terceiro, né, e vai fazendo, e vai fazendo. E não dá nada não, e não tem uma resposta efetiva, não tem uma resposta rápida. Então daqui a pouco a gente vira um caos social. Né? E por isso que a gente tem que às vezes chamar, né, a trazer as pessoas à realidade, porque, né, o uso do cachimbo faz a boca torta. A pessoa começa, né, a ir para um caminho torto, né, e não, será que não tem volta? Mas tem que ter volta. Então, assim, o Ministério Público do Estado do Paraná, ele não está aqui para agradar, né, A, B e C. Ele está aqui para agradar a sociedade, para agradar a vida em sociedade, para zelar pela vida em sociedade, né, uma vida que as pessoas se respeitam, né, que as pessoas se toleram, que não tem indiferença. Essa é a nossa preocupação. Então, as críticas que são colocadas não me afetam nem um pouco, porque a gente é livre para manifestar o nosso pensamento e a população pode se manifestar da maneira que quiser. Só não pode haver, né, uma perseguição em termos disso, por conta da cor da pele, né, por conta, né, com falta de respeito, com humilhação. Isso não pode ser. Agora, falar que não gostou, que, né, não é desse jeito, isso aí é completamente normal e a gente tem que tolerar, porque, afinal de contas, nós somos pessoas públicas e a gente acaba tomando algumas atitudes que interferem na vida da pessoa, então tem um pouco mais de visibilidade, né? Ainda mais quando a gente procura não ficar sentado o tempo inteiro aqui no gabinete, estar na rua e olhar para as pessoas na rua. É porque a verdade é que quando a gente trabalha com pessoas, a gente, pelo menos na minha concepção de vida, a gente tem que estar perto dessas pessoas, a gente tem que ver como essas pessoas vivem. Porque se você perguntar para um astrônomo se ele quer chegar perto do astro, é claro que ele vai falar que quer chegar perto do astro. Né? Então você tem oportunidade de chegar perto das pessoas, de ver como é que são as pessoas, né? Ver como as pessoas reagem, onde elas vão, como é que elas ficam, como é que elas... Né? É importante até para depois, na hora que eu for fazer algum tipo de manifestação aqui, eu ter mais embasamento e procurar separar o joio do trigo, né? Não agir como uma máquina e tentar agir, né, o mais perto do ideal de justiça que nós devemos ter. Ótimo. Quais são as atribuições da promotoria em relação à comunidade? As atribuições da promotoria em relação à comunidade são de diversas qualidades. A primeira dela é a seguinte, em relação à segurança das pessoas, a segurança na rua. O Ministério Público é muito preocupado com isso, porque o crime é o que tem de mais nefasto na vida em sociedade. Então, o Ministério Público tem que arrumar uma maneira de tornar as sociedades mais seguras, a vida em sociedade mais segura. E para isso o que precisa ser feito? Combater os crimes, né? Mas antes de combater os crimes, a gente também tem que fazer um trabalho de prevenção ao crime. Então a gente tem que olhar, a gente tem que estudar, fazer um trabalho de inteligência em relação ao tráfico de droga, né? Porque a gente, claro que a gente sempre acaba pegando um ou outro aqui, né? E a Polícia Militar tem feito isso de forma brilhante, como ontem acabou mesmo pegando uma quantidade, uma apreensão muito grande de drogas aqui em Centenário. Mas a gente tem que sempre, né, saber onde começa a distribuição, onde não começa. Então, assim, a gente precisa muito, né, trabalhar com inteligência, não só, né, articular e agir na rua, mas também trabalhar com inteligência para a gente saber onde são os focos, onde as coisas começam, onde as coisas terminam. Então é muito importante a gente olhar com muita atenção para a questão da segurança. A saúde também, o Ministério Público zela pela efetivação, né, dos bons serviços públicos. Então a saúde está aí. A gente tem que ter uma saúde, né, melhor qualificada, temos que ter uma prestação de serviço melhor,
A gente vê aqui que, infelizmente, tem uma escassez muito grande de profissionais, né? Tem basicamente cardiologista, ortopedista. Isso a gente precisa, né, de mais psicólogos, né, de um psiquiatra, por exemplo, de um neurologista. A gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir isso. E eu vejo que as pessoas ficam se deslocando daqui para Londrina, aí de Londrina volta para cá, e de daqui para Rolândia. Então eu vejo isso, porque eu também gosto muito de atuar na área da infância. Pegando a infância como exemplo, a gente precisa, né, de um tratamento com psicólogo, né, com psiquiatra, com neurologista. Às vezes a gente tem que mandar lá para Rolândia. Aqui na nossa região não tem CAPS, né, que é um centro de atenção psicossocial. É muito importante isso, né, para a gente resolver alguns casos que a gente tem aqui, que nós não temos isso. E também não temos, né, um ortopedista. A gente tem dificuldade, a tempo e hora a gente não tem. O psiquiatra vem aqui uma vez por semana. Então, assim, a gente vive ainda de forma, né, embrionária, e a gente tem que melhorar isso. A gente tem que ter uma prestação de serviço aqui na saúde, né, municipal mais efetiva. Tem um hospital aqui que está parado, a gente sabe que esse hospital é consorciado, e Centenário do Sul e mais 7 municípios se comprometeram a fazer esse hospital funcionar. O Ministério Público do Estado do Paraná também está de olho nisso, porque ele, né, vai exigir que esse hospital comece a funcionar. E quem se responsabilizou, quem acordou, né, dizendo que iria custear isso mensalmente, tem que vir aqui e fazer isso. Porque o hospital está parado. E é o que parece por conta de que alguns se comprometeram e agora, né, o dinheiro não aparece em cima da mesa para tocar, porque um hospital de grande porte pode ser, né, colocado aí a pleno vapor em pouco tempo, mas que precisa de recursos, de custeio, né, de vários municípios. Foi feito dessa maneira e esse custeio é alto. E por enquanto o hospital está parado aí, a gente não pode tolerar isso, a gente não pode, né, ficar vivendo como se estivesse tudo bem, porque não está tudo bem. Nós temos aqui um índice de desenvolvimento humano dos piores do Paraná, e a gente precisa melhorar isso, né, precisa investir mais na educação, investir na saúde. Outro ponto também em relação à educação, o colégio José Pires está aí, o colégio estadual, abrange um número de pessoas muito grande, que é o colégio de vocês, e que agora que vocês, né, conseguiram aumentar uns pontinhos no IDEB, né, mas também ainda engateando, a gente precisa, né, melhor aparelhar esse colégio. A gente precisa de um trabalho contraturno mais eficiente com relação a vocês. Então são pontos que a gente também vem conversando com o diretor daqui para ver se a gente consegue implementar algumas melhorias. Vocês estão vendo que tudo que eu já falei de educação, falei de saúde, falei de segurança. E também tem que falar em relação ao consumidor, porque vocês devem ter percebido, alguns mercados já têm aí agora caixas específicos para portadores de necessidade especial, para gestantes. Porque eu cheguei aqui e também percebi que, né, vários idosos na fila, pessoas grávidas, né, mulheres grávidas na fila, mulheres com criança ao colo na fila, e não tinha uma fila separada. Isso atinge, né, um grupo de pessoas, né, um grupo de pessoas vulneráveis que tem que ter um tratamento diferenciado. E a lei diz isso. E o Ministério Público do Estado do Paraná tem que fazer cumprir a lei. Tem que fazer cumprir a lei para quê? Para que essas pessoas tenham um mínimo, né, que se pode aceitar como normal, que é uma fila diferenciada. Para ela chegar ali, né, não ficar tanto tempo ali, uma pessoa que está com uma mobilidade reduzida, porque quem é idoso tem mobilidade reduzida, quem está com uma criança tem mobilidade reduzida, né, quem é grávida é a mesma coisa, quem é portador de necessidade especial é a mesma coisa. Então a gente também trata das questões de consumidor, tratamos também da questão do meio ambiente, que é tão verde aqui ao nosso redor. Então a gente também se preocupa com o meio ambiente, né? Sabemos aí, estamos investigando questões relacionadas a pessoas que estão desmatando, pessoas que estão colhendo vários, né, caminhões de areia aí, sem nenhum tipo de licença nenhuma, né, do Estado, e fazendo isso ao arrepio da lei, sem licença prévia, sem licença, né, sem qualquer licenciamento ambiental para isso. A gente vem atuando também nesse ponto. A gente tem um assunto também que é importante para toda a região, que são os resíduos sólidos. Nós não temos aqui local adequado para destinar os nossos resíduos sólidos. A gente não tem nem esgoto aqui, então você imagina, né? A gente ainda está aqui na região só com fossas nas nossas casas, que acabam
aumentando muito o número de ratos. Então são várias frentes que o Ministério Público do Estado do Paraná tem que abrir. E além de fazer esse trabalho, que é muito importante, de olhar a sociedade como um todo, tem situações que são específicas. Porque às vezes chega uma pessoa aqui, você está trabalhando, o dia de atendimento é dia de quinta-feira, de 1 às 6, aí vem uma pessoa aqui precisando de um medicamento, né, urgentemente precisando, e você não pode virar as costas, tem que atender. Mesmo se não for quinta-feira, se for o dia, né, segunda, terça ou quarta, você tem que procurar dar uma solução rápida, porque pode haver risco de morte com uma pessoa se não tiver um determinado medicamento. A gente, né, não fecha os olhos para esse tipo de situação. A gente procura também atuar nessas questões. E um outro ponto também que merece destaque é o seguinte: o Ministério Público do Estado do Paraná vem também tentando conscientizar, né, os municípios para ter uma fiscalização mais efetiva do ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Por quê? Vocês já viram que a nossa área urbana aqui é diminuta, pequena, e a área rural é muito grande. Tem terra para tudo quanto é lado, tem fazenda para tudo quanto é lado, e muitas pessoas que são grandes proprietários de terra aqui não pagam o seu tributo, o seu imposto. O que acontece? O município fica com uma arrecadação menor. E na hora que o município quer efetivar alguma política pública, né, nas escolas, porque o dinheiro do imposto ele entra nos cofres do município, ele pode ser usado da maneira que o município quiser. E o que a gente percebe é que, com a baixa arrecadação do ITR, o município tem convênio que o município pode arrecadar, pode, né, chamar uma pessoa, um fiscal do próprio município, para ir lá e cobrar, fazer essa, né, cobrança de fazenda em fazenda, mas não faz. E o município acaba arrecadando muito menos por conta disso. E a gente precisa, né, cobrar os gestores públicos que eles tenham, né, uma ação mais enérgica, porque isso aí é abrir mão de receita. Você está entendendo? Se você tem um crédito a receber de alguém, isso em qualquer lugar. Se você, né, é um empresário, né, tem alguma coisa, se você tem um crédito a receber de alguma pessoa, né, ou se você pode cobrar alguém porque tem lei que manda cobrar, que manda fazer, e você não faz, você está abrindo mão de receita. E se a gente está abrindo mão de receita, como a gente vai conseguir implementar as políticas que devem ser feitas aqui no município, né, de uma saúde melhor, por exemplo, de escolas municipais melhores, né, de tudo em relação às questões aqui de educação, no trânsito, que é a responsabilidade também do município, né, não só do Estado, mas também do município e da União. Então, assim, isso tudo gera uma bola de neve, né? Vocês estão vendo que uma coisa está relacionada com a outra. Então, se você, né, abrir mão de determinadas receitas, você não consegue implementar o que você precisa fazer, que são questões muito importantes. Outro ponto também que eu queria falar, que é muito, né, forte na atuação do Ministério Público, que merece destaque, é em relação ao patrimônio público. A gente precisa saber efetivamente, né, se tem casos de corrupção, se tem casos de pessoas que estão aí vivendo à margem da lei, ou então que estão desrespeitando os princípios constitucionais, estão desrespeitando as normas. Se alguém está tendo um tratamento diferenciado no município, está tendo uma vida boa no município, né, e está gastando mais do que deveria, né, e se o dinheiro do município está indo para o ralo por conta de determinada conduta de alguma pessoa, tanto do município como da Câmara, de qualquer poder. A gente precisa sempre estar atento a isso, e a gente vem também fazendo um trabalho como comunidade, a comunidade falar para a gente dos desmandos, das situações erradas que existem. Se alguma pessoa, né, que está em determinado cargo, em comissão que não poderia estar, que está, né, em desvio de função, isso tudo o Ministério Público do Estado do Paraná tem que averiguar, e com rigor, para que a gente tenha, né, uma sociedade mais justa, mais solidária, mais organizada. Por quê? A população acaba, muitas das vezes, ficando descrente, porque ela vê que, olha, pô, mas aquilo ali está desse jeito, e ninguém faz nada, não sei o que. Então, é preciso que as coisas sejam feitas e sejam, né, levadas aos seus limites, para que quem ofenda as leis e a Constituição seja responsabilizado, principalmente num tempo rápido, num tempo hábil, né, sem atropelos, mas num tempo rápido, para que a população saiba que, se preferiu, né, andar ao arrepio da lei, preferiu ignorar a Constituição, vai ser responsabilizado. Essa é a função, né, do Ministério Público do Estado do Paraná. Agora só sobre encerrar. Vocês vão encerrar. Para encerrar, eu primeiro
gostaria de agradecer, né, a oportunidade de falar para vocês e de falar também que eu fiquei muito feliz. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu já dei algumas entrevistas na minha vida, mas nunca para um blog, para um aluno, entendeu? Porque eu gosto muito desse contato, porque há pouco tempo atrás eu estava sentado aí, né, eu sei como é que é a vida de um aluno de escola municipal, né, que vive com dinheiro apertado para fazer as coisas, tem seus sonhos e quer melhorar de vida. Então eu tenho essa consciência de como as coisas são. E fiquei muito feliz de poder falar um pouco aqui da minha vida. Eu não sou parâmetro de nada, não sou exemplo de nada, mas, né, lutador eu me considero. E isso é uma palavra que realmente eu gosto de lutar, e Milton Nascimento canta muito bem, que nada a temer senão o correr da luta. Isso é uma verdade absoluta para mim. Eu não vou fugir da luta, das minhas obrigações, né, e vou tentar o que eu puder fazer aqui para que Centenário, né, se desenvolva, seja um lugar mais pacífico, seja um lugar mais calmo, mais tranquilo, mais desenvolvido. Isso aqui, o Ministério Público do Estado do Paraná sempre vai, né, empreender os seus maiores e melhores esforços para que a gente consiga juntos aí uma onda do bem e tentar fazer o Centenário do Sul um lugar melhor para todos nós aqui. Isso que eu gostaria de falar, e não só a vocês. Fui 2 vezes ao colégio, nas 2 últimas quarta-feiras, também fui muito bem recebido, tanto pelos pais dos alunos como pelos alunos da noite. Eu gostei também demais, né, da forma como eu fui acolhido no colégio de vocês, e para mim é uma honra muito grande aqui eu poder falar para vocês. Tá? Muito obrigado, né, boa tarde para vocês, bom fim de semana, e sempre que puderem, sempre que quiserem, né, o Ministério Público do Estado do Paraná está aberto aqui. Também, se vocês se organizarem, né, e quiserem saber como é a atividade aqui, podem fazer aí grupo de 3, 4 alunos, se for o caso. Fica aqui um dia, uma tarde, para vocês verem como é o trabalho. A gente pode fazer isso de 15 em 15 dias, coloca uma lista lá e, né, vocês vêm aqui, sentem aqui com a gente, comigo aqui, né, com toda a equipe do Ministério Público, e vocês vão ver como é que as coisas funcionam, como é que não funcionam, né? Porque eu quero que vocês tenham vontade de ser promotor de justiça, porque é uma atividade muito importante para a vida em sociedade e muito importante para quem exerce, porque isso dá, né, um lucro que você nunca vai receber com dinheiro, que é o lucro social. É de você olhar para as pessoas e as pessoas falarem: poxa, eu estou feliz que aqui está ficando um lugar melhor, que aqui está, né, tendo, né, um olhar do Estado, que o Ministério Público está presente aqui, que o Ministério Público rema junto com a gente, que o Ministério Público ouve a gente, que o Ministério Público nos apoia. Isso é muito importante para a pessoa. Isso aí faz com que nenhum salário, né, que é muito bom o nosso salário, seja o combustível, né, mais importante. O combustível mais importante não é o salário. Claro que muitos de nós fazemos o concurso pelo salário, mas o que a gente tem em troca, né, de vocês, da comunidade, de chegar perto, de falar que está bom, né, que não está bom, que tem que melhorar, que vamos melhorar, o que tem que fazer, né, o que a gente pode fazer. Isso é muito significativo, isso aí, né, nos enche de orgulho, e eu tenho muita honra de pertencer aos quadros do Ministério Público do Estado do Paraná, porque eu trabalho aqui há 1 ano e 5 meses e nunca ninguém, né, ligou para mim para falar: olha, faça desse jeito, faça daquele jeito, proteja essa pessoa, não proteja essa pessoa, vai em cima desse, não vai em cima daquele. Então aqui o promotor tem total liberdade de agir com as suas próprias convicções e com respeito às leis e à Constituição do Estado do Paraná e à Constituição Federal. Porque nós também somos tementes à lei e às Constituições. Ninguém aqui age ao arrepio da lei no Ministério Público do Estado do Paraná. Tá? Foi uma honra muito grande para mim poder colaborar com vocês.